Bendito seja o nome do Senhor. Primeiramente, eu queria cumprimentar os amados com boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Graças a Deus, mais uma noite na presença do Senhor. Hoje, de uma forma tão especial, a alegria do Senhor nos contagiou. De uma coisa eu tenho certeza. Eu não sei se o céu subiu, se o céu desceu ou se a igreja subiu. Eu sei que a presença de Deus se manifestou de forma tão linda essa noite. A nossa adoração, o Senhor tem recebido com grande alegria. Mesmo com todas as dificuldades, todas as lutas, você está aqui para adorar o nome do Senhor. Aleluia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as parábolas do reino. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 13. Mateus capítulo 13, versículo de número 1. Parábolas do reino, parte 3. A parábola do semeador. Sobre o tema: que tipo de solo é o meu coração? Mateus capítulo 13, versículo do 1 ao 9. Obrigado. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, irmão, nessa mensagem, que eu acho que Deus vai falar com você de forma tão profunda. Mateus 13, versículo do 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós vamos falar hoje sobre a parábola do semeador, sobre o tema: que tipo de solo é o meu coração? É necessário nós entendermos algumas coisas. Nós estamos estudando parábolas, mas é nessa parábola que Jesus vai explicar porque ele gostava de ensinar por parábolas, por comparações. Eu já expliquei no primeiro sermão que parábolas são comparações de coisas do cotidiano daquele povo que revelavam verdades eternas do reino dos céus. Mas Jesus, nesse capítulo 13, ele vai explicar por que ele gostava de ensinar por parábolas, por contar histórias, por contar ilustrações. E ele vai explicar aqui. E eu queria, antes de entrar no sermão, fazer uma análise disso primeiramente. E gostaria que você visse comigo o que está escrito no versículo 10 ao 17. Acompanhe comigo o porquê Jesus gostava de ensinar por parábolas. Versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? Por que o Senhor ensina por parábolas, Jesus? Ao que respondeu: porque a vós outros
é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. A primeira explicação que nós temos aqui, porque Jesus ensina por parábolas, é por causa da eleição. Aprove o Senhor ensinar por parábolas, porque Ele escolheu dentre muitos a você que está aqui essa noite. Você já percebeu que muitos já desceram a cova fria, muitos já se perderam, muitos não têm mais a oportunidade, e Deus conhece o coração de cada pessoa, e sabe que todos nós que estamos aqui, não somos merecedores de nada, a não ser do juízo divino, mas ainda assim, sendo merecedores do juízo de Deus, Deus nos amou, nos elegeu, e nos escolheu para entender as parábolas do seu reino, e nos trouxe para o seu grande amor, e é por isso que você está aqui essa noite, para ouvir a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você foi um eleito, você foi um escolhido para estar aqui, para entender as parábolas que Jesus ensina, as verdades do reino. Ensinar por parábolas também, não quer dizer que Jesus, Ele privilegia alguns e deprecia outros, não, pelo contrário. Pregar por parábolas só nos ensina o seguinte: primeiro, é revelado a nós quais são aquelas pessoas que realmente desejam conhecer a Deus. Porque percebam que os discípulos ficaram curiosos. Os discípulos, eles despertaram. Quando Jesus contou a parábola, eles não ficaram assim, confusos, não. Eles foram e perguntaram: Jesus, a gente quer entender, nos ensina. Pregar por parábolas revela quem quer de verdade conhecer quem é Deus. Porque a pessoa que quer conhecer a Deus, ela vai estudar a palavra, ela vai orar, ela vai buscar conhecer quem Deus é. Cada vez mais vai aguçar a curiosidade dessa pessoa para entender as coisas de Deus na vida dela. Porém, pregar por parábola também revela o outro tipo de pessoa. Aquelas pessoas que não querem ouvir a Deus, rejeitam a Deus e não buscam conhecer quem Deus é. Eu não entendi isso, fica por isso mesmo. Isso só revela, na verdade, que essa pessoa não quer conhecer a Deus. Ela não se interessa pelas coisas de Deus. E por isso, Jesus pregava por parábolas. Nós lemos aqui que existem alguns aspectos dessa parábola. Existe o semeador, existe a semente e existe o solo em que essa semente foi lançada. O semeador, ele prefigura Jesus Cristo e todos aqueles que pregam a palavra de Deus. A semente em si, ela é a exposição da palavra de Deus. A semente é a própria palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada que é pregada. E o solo, aonde essa semente cai, são os corações dos seres humanos, dos indivíduos. Somos nós. E perceba que existem 4 tipos de solos, ou 4 tipos de pessoas. E perceba
que apenas um tipo de solo frutificou. 3/4 não deram frutos. O semeador é o mesmo, a semente é a mesma, mas o que faz a diferença é o solo em que essa semente cai. Hoje, eu estou com o papel do semeador, de pregar a semente, que é a palavra de Deus. E eu quero que você hoje faça uma autoanálise do solo aonde essa palavra está caindo, da onde essa semente está sendo lançada, porque a semente que eu estou lançando aqui é igual para todo mundo, mas o que vai fazer a diferença é aonde ela está caindo, é o solo, é você que está me ouvindo, você é esse solo. E a pergunta é: que tipo de solo eu sou para receber a palavra de Deus? É interessante também, antes de entrarmos na explicação da parábola, entendermos o que Jesus está falando sobre a agricultura. Era uma coisa muito comum para eles, mas talvez para nós que somos da era do computador, nós não entendemos isso. Mas eu vou te explicar. Antigamente, e até os dias de hoje, precisa-se arar a terra para poder plantar sementes. E na época de Jesus, se fazia da seguinte forma: se colocava uma junta de bois e colocava-se algo para cortar a terra, para abrir a terra, para afofar a terra. Era um tipo de canivete bem grande que era colocado atrás dos bois, e os bois iam puxando, e aquilo fazia com que a terra de baixo viesse para cima, tipo, afofava a terra, mexia com a terra. E os bois seguiam uma linha reta e puxava até o final da fazenda. Depois ele virava, deixava um espaço e voltava o boi em linha reta e fazia uma outra vala. E se tinha um espaço para que o semeador, os animais, as pessoas que trabalhavam na agricultura pudessem transitar. Então abria uma vala e deixava uma estradinha, outra vala e uma estradinha, uma vala e uma estradinha. Então o boi ia puxando, ia removendo, ia mexendo a terra, para a terra ficar fofa, e criava uma vala. Depois de ter feito isso, vinha um trabalhador que tinha o alforje, uma bolsa, que tinha as sementes, e ele andava pela trilha e colocava as sementes naquela vala. Ele ia lançando as sementes, ia andando e lançando as sementes, ia andando e lançando as sementes. Só que parte daquela semente caía naquele solo que ele andava. Aquele solo que ele andava, que os animais andavam, que os carros andavam, ele ficava um solo duro, não fofo como a terra arada. Então era um solo em que a semente não penetrava, ela ficava na superfície. Existia também a semente que, por mais que houvesse um processo de arado, existia tantas pedras que não deixavam que a semente encontrasse raiz profunda. Ela ficava naquele pedacinho de terra, mas por baixo tinha muita rocha, existiam muitas pedras, e mesmo que o semeador lançasse a semente ali, aquela semente também não conseguia ter raízes profundas. Outra semente, por descuido daqueles trabalhadores, eram colocadas em ambientes em que havia muitos espinhos, outras plantas em volta, ervas daninhas, que a semente colocada ali, ela disputava com as outras plantas a água, tinha até condição de ter raiz, mas por causa que existia plantas em volta, aquelas outras plantas, os espinhos, as ervas daninhas, sugavam a água e cresciam junto com a planta, de maneira que aquela planta crescia junto com os espinhos, com as ervas daninhas, e ela não conseguia frutificar, porque ela conseguia tirar pouca energia do solo. E tinha também a semente que caía no lugar que foi preparado,
num lugar bom, numa terra boa. E essa semente que caía na terra boa, ela crescia, dava muitos frutos. Uma semente poderia dar 100 frutos, poderia dar 60, poderia dar 30. Assim era feita a agricultura. E Jesus começou a contar essa história. Olha, vocês sabem a história da agricultura. E Jesus vai comparar cada tipo de solo desse ao coração humano. E é sobre isso que eu quero pregar hoje. O primeiro tipo de coração em que a palavra de Deus é semeada é aquele solo em que os trabalhadores andavam. É o solo duro, em que a semente ela não conseguia penetrar na terra, e ela ficava ali ao relento. O que acontecia? Disse Jesus que o semeador saiu a semear, e parte da semente caiu na beira do caminho, caiu no solo duro. E aconteceu que, vindo as aves do céu, os passarinhos, as aves vieram e comeram aquela semente. Pastor, que tipo de pessoa é essa? Esse é o solo duro. Isso representa aquele coração que é indiferente à palavra de Deus. São pessoas que até ouvem a palavra de Deus, pessoas até que escutam a palavra de Deus, mas o coração dessas pessoas está duro. Elas ouvem por obrigação, ouvem de mau grado, entra no ouvido e sai no outro, não presta atenção. Tem pessoas até que conseguem dormir quando a palavra de Deus está sendo pregada. Elas não dão atenção à palavra de Deus. Essa ave, esse passarinho que vem e rouba a semente, ele representa o diabo. Já que você não prestou atenção mesmo na palavra de Deus, aí vem um diabo e rouba a palavra de Deus do teu coração. Aí sabe o que acontece? Você não dá fruto, você não cresce, você acaba morrendo na mão do diabo. Porque você vem para a igreja, até pode vir, mas você ouve de má vontade, vem de obrigação, ouve a palavra de Deus e não está nem aí, não tem compromisso com as coisas de Deus. Aí vem um diabo, ó, e rouba a palavra do teu coração. Essa é a semente que caiu no solo duro, na beira do caminho. Talvez você está aqui essa noite e a palavra de Deus para você tanto fez como tanto faz. Você veio porque eu vim hoje porque me convidaram. Pastor, eu vim porque a minha mãe encheu minha paciência. Pastor, eu sinto te dizer uma coisa, irmãos. A palavra de Deus, ela quer penetrar no teu coração e ela quer frutificar para a tua vida de forma excelente. Mas se você não der ouvido à palavra de Deus, você vai morrer espiritualmente. O segundo tipo de solo em que a palavra de Deus cai é o solo rochoso ou o solo raso, em que por algum motivo aquele arado não conseguiu mover a terra de baixo e jogar para cima. Tinha muitas pedras e tinha até uma terra. É um solo raso. Essa pessoa é aquela pessoa que tem um coração emotivo. São pessoas que vêm até para a igreja, aceitam a Jesus com alegria. Poxa, eu gostei da palavra, eu gostei do louvor, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Jesus é tão bom, ela vê milagres, ela vê coisas acontecendo, ela vê o poder de Deus na vida dela, ela vê a paz que Cristo dá e ela fica emocionada. Meu Deus, que coisa linda, Jesus é maravilhoso. Ela aceita Jesus, ela quer viver para Jesus,
mas acontece um processo. Diz o texto que Jesus contou, que vem um sol e começa a queimar aquela plantinha que brotou. A semente até encontrou terra, mas como ela não podia encontrar raízes, fazer raízes por causa da rocha, veio o sol e queimou aquela planta e morreu. O sol nessa parábola são as provações que a vida nos apresenta, são as lutas, as dificuldades pelas quais todo o cristão ou qualquer pessoa do mundo passa para provar a sua fé. Mas por causa que ela não consegue encontrar raízes, essa pessoa acaba morrendo e não dá continuidade à obra de Deus na sua vida. É interessante, irmão, nós fazemos uma análise científica sobre isso, porque o sol é responsável pelo crescimento de qualquer planta. Sem sol não há vida. Mas o sol faz bem para a planta que tem raízes. Planta que não tem raiz seca e morre por causa do sol. A perseguição e as lutas aprofundam as raízes do verdadeiro crente, mas acaba por expor a superficialidade do falso cristão. As lutas do dia a dia vão revelar se você está na igreja e se você é um verdadeiro cristão ou não, ou somente vai expor se você está aqui de forma superficial. Porque quem é cristão de verdade, irmão, a luta vai vir, a provação vai vir, mas ele tem raízes, e as raízes dele encontram água, e cada vez que o sol bate, ele em vez de secar, ele gera mais vida nele mesmo, e continua crescendo para dar fruto, para a glória de Deus. As provas e dificuldades dessa vida, o sol dessa vida, não é para te secar, é para fazer você ter vida, e crescer, e amadurecer, e frutificar cada vez mais. Mas se você é um crente que a semente foi plantada num solo superficial, pastor, não aguento esse negócio de crente, não, é muita luta, pastor. Solo raso. Qualquer coisinha é motivo para ir embora. Pastor, eu não estou aguentando não, pastor. O diabo se levantou lá em casa. Aí o que você faz? Você vai ficar do lado do diabo? É isso? O diabo se levantou contra você. Aí você vai para o lado do diabo? É isso? Você vai para o inferno por causa disso? Não. A luta está grande, pastor. Aí tu vai para o inferno. É isso que você está dizendo para mim? Que é melhor estar no inferno do que estar com Jesus? Catuca o teu irmão que está do teu lado e fala assim: o sol é para o teu crescimento. Aleluia. Diga para ele assim: o sol não é para secar, é para fazer você florescer. Aleluia. O terceiro tipo de solo, de pessoa ou coração, é aquele solo onde as sementes, a palavra de Deus, cai junto com os espinhos. Esse tipo de coração é o coração contaminado e cheio de preocupação. Essa semente, que é a palavra de Deus, ela caiu num coração que disputa com os cuidados da vida e os prazeres do mundo, que são os espinhos, e impedem esse solo de manter-se nutritivo e tiram a força da semente. É aquele tipo de pessoa que ele tem até local para criar raízes, mas em volta dele ou dela, dessa pessoa, está outras coisas disputando. São as preocupações da vida,
são os prazeres do mundo. Não, eu tenho que aproveitar a vida, pastor. Eu sou muito jovem e papapá, pastor, a vida é boa, pastor, eu tenho que fazer isso. Ah, tem. Não, pastor, eu não posso ir para a igreja por causa de... Ah, é? Não, pastor, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que fazer, eu tenho que construir, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer. Ah, é? E a semente que foi plantada no teu coração, ela está morrendo. Porque ela está dividindo os nutrientes da terra com os espinhos, os abrolhos. As ervas daninhas estão sugando a energia desse teu solo, do teu coração. Porque você está mais preocupado com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. O que eu estou dizendo aqui, irmão, não é que você não tenha que trabalhar para conquistar algo melhor. Pelo contrário, você tem que lutar para ter algo melhor na tua vida. O que eu estou dizendo aqui é que você não pode desfrutar da vida. Tem que desfrutar. Nós temos que ter tempo para ter um lazer com a nossa família, com os nossos amigos. Nós temos que desfrutar dessa vida, das coisas boas que Deus tem dado para nós. Nós temos que fazer isso. Mas a gente não pode esquecer que temos que ter prioridades. E prioridade fala daquilo que é mais importante. O mais importante não é o teu trabalho. O mais importante não é o teu lazer. O mais importante é estar de pé diante do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho que entender isso. Quer ver um exemplo simples que aconteceu agora de tarde comigo? Eu saí daqui da igreja, era umas 1h pouca da tarde. Cheguei em casa, almocei. E eu tenho acordado muito cedo, tenho acordado 4 horas da manhã. Depois do almoço, dá um sono, não dá, irmão? Hã? Aí eu fui cochilar um pouquinho. Aí cochilei 1 hora e pouca. Aí eu acordei. Quando eu acordei, eu tinha que limpar o carro, porque eu vou trabalhar amanhã, o carro tem que estar limpo. Senão a nota é baixa, né? Mas eu tinha que escolher. Ou preparar o sermão, ou lavar o carro. Vou preparar o sermão. As coisas de Deus têm que ser em primeiro lugar. As coisas de Deus têm que ser em primeiro lugar. De noite, quando eu chegar, 10, 11 horas da noite, eu limpo o carro. Não tem problema. Mas as coisas de Deus têm que ter prioridade na minha vida. Como é que você está levando a tua vida, irmão? Não, pastor, sabe como é que é, né, pastor? Domingo eu vou... Domingo é casa do Senhor. Não, pastor, domingo, pastor, eu vou passear. Não tem outro dia para você passear, irmão? Se tiver só o domingo, um domingo no mês, você pode, né? Sai da escola dominical, vai na praia, depois você volta para o culto, irmão. Você não vai ficar na praia até meia-noite ou vai? Tem que ter prioridades. Tem gente, irmão, que deixa para fazer compra no dia e no horário do culto. Só tem o dia e o horário do culto para tu fazer compra? Tem gente que quer fazer as coisas. Irmão, a nossa igreja, ela não é aqui não temos ativismo religioso. Aqui não tem culto todo dia. Aqui o culto é quarta e domingo. E é só 2 horas de culto. Dá tranquilamente para você fazer todas as outras coisas. Mas sabe qual é o problema? Você não tem prioridades. Sabe o que você está dizendo para Deus? Senhor, deixa eu fazer as minhas coisas do dia a dia. E quando sobrar um tempo eu dou para o Senhor. Imagine se Deus desse para você o que sobra dele. Estamos com prioridades equivocadas. Sabe o que vai acontecer com a palavra de Deus no teu coração? Você vai morrer, irmão. Tem gente que está morrendo por causa do trabalho. Tem gente que está morrendo por causa da preocupação da vida. Eu já vou repetir, não estou dizendo que não tem que se preocupar, que não tem que trabalhar, que não tem que fazer. Eu estou dizendo que nós temos que ter prioridades. Qual é a tua prioridade? Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, a gente sabe de qual é salteado, irmão. A gente só não vive. Jesus fala assim, não se preocupeis com o dia de amanhã, do que é vez de comer, do que é vez de beber, porque o vosso Pai Celestial, Ele cuida das aves do céu, cuida dos lírios do campo, e ainda mais vós, homens de pouca fé. Será que o Pai não poderia cuidar de vocês? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aprenda a acreditar nisso, viva isso.
que você vai ver que você vai tirar um peso da tua consciência, um peso das tuas costas. Você vai estar andando com Deus, e andar com Deus é a melhor coisa que você pode fazer. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus chegou na casa de Lázaro. Esse tinha duas irmãs, Marta e Maria. Jesus reuniu o pessoal, começou a pregar, começou a lançar semente. Maria sentou, lá vai Maria, sentou e está ouvindo Jesus falar. Coisa linda, Jesus. E Marta, eu vou fazer um café para Jesus, para esse povo, está todo mundo aqui, tem que preparar um café, tem que preparar um bolo, e papapá. E está Marta lá na cozinha. Ai meu Deus do céu, tem que limpar a casa, tem que fazer aquilo. Ai meu Deus, o que o pessoal vai achar de mim? E papapá. E Maria está lá. Glória. Aleluia, Jesus. Que coisa maravilhosa, coisa profunda, Jesus. Muito lindo, Jesus. Aí Marta está de um lado para o outro, correndo, desesperada, querendo fazer. Um pouco Marta olhou Maria sentada, se incomodou. Meu irmão, tem gente que se incomoda com a nossa adoração. Marta viu da cozinha Maria sentada, foi lá. Maria, como é que é? Ô Jesus, manda Maria me ajudar aqui a fazer o café, fazer o bolo. Está todo mundo aí, me ajuda aqui. Jesus falou, não, Marta, tu está preocupado com muita coisa, Marta. Nesse momento, não é o momento de trabalhar. Prioridade. Nesse momento eu estou presente. Marta, e onde eu estou presente tem que parar tudo para ouvir o que eu tenho para dizer. Marta, eu estou presente. Quando eu estou presente eu faço coisas grandiosas. Se despreocupa com as coisas do mundo e foca no que eu tenho a dizer, porque eu tenho para dizer vai dar muito fruto para a tua vida, Marta. Olha, Marta, Maria escolheu a melhor parte e não vai ser tirada não. Não vai ser tirada dela não. O grande problema, irmão, das nossas prioridades é que nós não somos organizados. Falta a organização do nosso tempo, do nosso dia, daquilo que a gente faz. A gente é desorganizado, aí a gente chega para Deus e fala assim, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Deus vai olhar de cima, eu sei de verdade, hein? Cuidado, irmão. Para dizer que Deus sabe de tudo, Ele sabe. Que você está protelando, que você está escolhendo prioridades diferentes que não é dele. Sabe como é que é o nome disso? O nome disso é idolatria, irmão. Eu não estou dizendo que quem trabalha, tem pessoas aqui que trabalham à noite, não pode estar no culto à noite. Isso é normal. Mas no dia que tem culto e a pessoa está em casa, você tem que estar aqui, na escola dominical. Irmão, eu trabalhei 8 ou 10 anos no comércio, trabalhando à noite. Mas no dia da consagração estava lá de manhã. No dia da escola bíblica dominical estava lá de manhã. No dia que eu estava em casa de folga, podia ter tudo, mas tinha culto, eu estava lá no culto adorando ao Senhor. Prioridade. Você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é o quê, irmão? Olhar o celular, né? Orar o celular, é isso? Pastor, vou orar o celular. Se acorda, você faz o quê? Levanta a mão para o céu, irmão, agradece a Deus pelo fôlego de vida que Ele te deu. Você está de pé, você está vivo, é mais um dia que o Senhor permitiu que você vivesse. Você vai tomar o café, o que é que você faz? Sai comendo igual um desesperado, morto de fome? Senhor, muito obrigado por ter um alimento na minha mesa. Tanta gente não tem nada, o Senhor tem me produzido tantas coisas. Qual é a tua prioridade na vida? Cuidado com os espinhos, irmãos, porque espinho mata a semente que é lançada no coração humano. O último solo, o último tipo de pessoa que a parábola nos revela, é o solo bom, é o coração que frutifica, é o coração que dá fruto. Esse terreno bom, esse coração bom, ilustra o indivíduo que ouve a palavra, compreende o que foi dito e recebe em seu coração de forma paciente e constante. O terreno bom, irmão,
é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e coloca em prática, e persevera em praticar a palavra de Deus. Ela continua praticando, ela vai pacientemente cada dia melhorando, ela vai pacientemente se libertando do mal que há nela, ela vai crescendo de graça em graça, ela vai fazendo e vai entendendo o que Deus quer para a vida dela, e ela vai aprendendo cada dia mais, e ela é constante. Ela derrapa aqui, mas ela diz: eu não vou abandonar, porque eu sei quem me chamou, eu sei que a semente que foi lançada na minha vida foi para produzir frutos. Eu falei de manhã na escola dominical que eu ia falar sobre a fé genuína. Na realidade, os solos são a resposta que damos à palavra de Deus que é a nós ensinada. E a fé genuína se conhece por corações que frutificam na sua obra. Ninguém que diz ter fé salvadora em Cristo pode dizer que não tenha fruto. Pastor, eu aceitei Jesus, eu vou morar no céu. Se ela não tem frutos, ela não tem essa fé na vida dela. Se você não tem frutos, que é a palavra de Deus que foi plantada em você, ela frutificou em você, para você dar frutos. Se você não dá esses frutos, você não tem fé em Jesus. Pastor, eu creio em Deus. Quais são as tuas obras? As tuas obras é que vão dizer se você tem a fé em Jesus ou não. É aquilo que você faz, é a tua resposta ao que está sendo pregado aqui hoje, que vai dizer se você vai para o céu ou não. Não é o que você fala. Pastor, eu creio em Deus. Eu amo Deus. O que você pratica no dia a dia? É isso que vai dizer. Jesus em Mateus capítulo 7, ele vai dizer: pelos frutos se conhece a árvore. Não se pode um abrolho dar figo. Não se pode buscar tangerina na bananeira. Ninguém pega manga em pé de jabuticaba. Você só dá fruto daquilo que você é. Pastor, então quais frutos são esses que a palavra de Deus que foi colocada no meu coração tem que dar? Quais são os frutos que o meu coração, que a minha vida tem que produzir? Primeiro, você tem que ser testemunha de Jesus. Você tem que ganhar almas para o reino. Você foi chamado para ganhar almas para o Senhor. Um coração que dá fruto é um coração que é fiel a Deus, que contribui financeiramente para a obra de Deus. Eu creio em Deus. Eu quero que o evangelho seja propagado. Como? Se a gente não pagar a luz, se não pagar a água, se a gente não sustentar aqueles que necessitam, se a gente não ajudar o órfão necessitado, para isso precisa de dinheiro. E Deus deixou essa responsabilidade, sabe para quem? Não foi para os anjos, porque Deus não precisa de dinheiro, mas a obra de Deus dele precisa. E que fruto você tem dado em relação a isso? Você tem sido mesquinho? Tem gente, irmão, que compra uma calça de R$500, compra o ingresso do Flamengo de R$300, mas não dá uma oferta de R$1 na igreja. E diz que ama a Deus. Você ama a Deus nada, irmão. Você ama o Flamengo, você ama teu ego, você ama as tuas coisas. Deus você não ama. A Deus você não ama. Não é isso que o teu fruto está mostrando. Não é essa a prática de vida que você está revelando. Um outro fruto que a palavra de Deus, quando é colocada no nosso coração, devemos ter. Devemos realizar boas obras. O que você tem feito na casa de Deus, irmãos? O que você tem feito de bom para as pessoas que estão à sua volta? Você tem amado o teu próximo? O que você tem feito para ajudar as pessoas? Quando você vê alguém precisando de alguma coisa, até de uma palavra amiga, de um abraço, o que você faz? Você se esconde? Quais são as boas obras que você tem nas mãos? Um outro tipo de fruto
é que quem foi colocado a semente no coração dele, o caráter dessa pessoa vai sendo transformado dia a dia. Ele vai se tornando um verdadeiro cristão. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que quem mentia, não minta mais. Quem era desonesto, passa a ser honesto. Quem era preguiçoso, passa a ser trabalhador. Quem era displicente, passa a ser diligente. Quem fazia as coisas de qualquer coisa, começa a aplicar o melhor para a sua vida. Quem era um mau funcionário, começa a ser um bom funcionário. Quem era um mau patrão, passa a ser um bom patrão. Quem fazia as coisas erradas, começa a fazer as coisas certas, porque o caráter dele vai mudando, porque a palavra de Deus está no coração dele. Se não houver essa mudança, quer dizer que a palavra de Deus não está frutificando no coração dele. Em última análise, uma pessoa que dá fruto é uma pessoa que tem um coração que louva ao Senhor. É o que você fez aqui agora, nesse momento de adoração. Mesmo diante de tanta luta, mesmo diante de adversidade, mesmo diante de injustiça, mesmo diante de perseguição, mesmo diante de luta, mesmo diante de tantas coisas que acontecem na nossa vida, você saiu da tua casa, botou uma roupa bonita e você disse: eu vou lá louvar ao Senhor. E deixa eu te dizer, Deus recebeu o teu louvor essa noite, e pode ter certeza de uma coisa: o teu louvor vai ter resposta, a tua oração vai ter resposta, porque você tem um coração que adora ao Senhor. E é isso que Deus procura: verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quando você adora, quando você busca, quando você louva ao Senhor, Deus manifesta a glória dele na nossa vida. Ele faz milagres extraordinários. Ele abre porta onde não tem porta, não tem ferrolho, não tem portas que impeçam o agir de Deus na tua vida. Aleluia. O poder do louvor é tremendo, irmão. O poder do louvor quebra as barreiras. A Bíblia vai dizer para nós em Atos capítulo 16 que Paulo e Silas estavam presos, e à meia-noite, depois de ser chicoteado, depois de apanhar a noite inteira, depois de ser caluniado, depois de ser injustiçado, eu imagino eles pegando lá acorrentados de mão, de pé, eles começaram a louvar ao Senhor. Eu imagino eles cantando o hino, porque Ele vive. Meu Deus do céu. Vamos lá. Posso crer. Só porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei. Ô glória. Ele está vivo, irmão. Ele está vivo, está recebendo a tua adoração. Enquanto você está aqui louvando, Deus está agindo na tua vida. Ele está preparando a tua vida. Ele está preparando algo grande para a tua vida. Saiba disso. Não pare de louvar o Senhor. Pastor, está difícil, a luta está grande. O que é que eu faço? Louva ao Senhor. Porque enquanto tu louva, Deus abre caminho no meio do mar. Bendito seja o nome do Senhor. Louva, irmão, o segredo é louvar. Diz o texto sagrado de Atos 16 que houve um terremoto. Enquanto eles louvavam, as cadeias se abriram, as correntes se romperam, e eles levantaram e saíram daquela prisão, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Eu não sei em que prisão você está, mas eu profetizo para você essa noite: as prisões vão cair e você será livre em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. São esses os frutos que a minha vida tem que exalar. São esses os frutos que uma semente plantada no meu coração tem que produzir para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero encerrar essa mensagem, concluindo essa mensagem, com 3 reflexões.
sobre essa parábola. A primeira, que temos que semear a palavra de Deus. É responsabilidade de cada um de nós que estamos aqui levar essa palavra, essa semente que é a palavra de Deus. É responsabilidade de cada um de nós pregar essa palavra, porque se não pregamos, não estamos dando fruto para o Senhor. A segunda reflexão é que na grande realidade não existe 4 tipos de solos, existe apenas 2. Como assim, pastor? Os que frutificam e os que não frutificam. Perceba que a minoria frutifica, apenas 25%. Não se preocupe, pregador do Evangelho, se muitas pessoas aceitarão a fé ou se converterão por causa da pregação. O seu papel não é escolher quem vai aceitar ou não. O teu papel é lançar a semente. Quem faz produção de sementes ainda é o Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios que eu preguei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento ainda é o Senhor dos Exércitos. Então o nosso papel é pregar. O coração que vai frutificar, eu não sei. Eu não sei qual o coração que vai responder de forma positiva essa palavra. Apenas 25% dos frutos produziram nessa palavra. A culpa não é do semeador e nem da semente. O problema foi o solo em que ela caiu. O teólogo W. Tozer, ele vai dizer: a fé não é do ouvido que escuta, mas é do coração que crê. Não adianta apenas ouvir, é necessário crer e colocar em prática aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. A última reflexão é que a fé não é questão de ter um QI elevado, ou de instrução, ou ser uma pessoa muito letrada, não. Mas sim de preparar um coração humilde para receber as verdades de Deus. A genuína fé vem de você preparar o teu coração, preparar a tua vida para receber essa palavra que foi ministrada aqui hoje. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelo teu coração. A terra tem que ser arada. O Espírito Santo de Deus está arando a terra aqui essa noite. Ele está tratando a tua terra, o teu coração. Mas é necessário que você coloque a terra que está lá embaixo para fora, para que a semente seja lançada, encontre raízes profundas e venha encontrar a água da vida, que é o Espírito Santo, e fazer você frutificar para o reino de Deus, para a tua vida, para a tua família, para os teus amigos, para os teus parentes, para você dar muito fruto para o Senhor. Eu quero perguntar essa noite, se alguém no nosso meio, que está aqui, ouviu essa mensagem, e essa noite recebe essa semente, que é a palavra de Deus, com o coração aberto, com o coração pronto para produzir. Senhor, eu quero dar frutos no teu reino, eu quero frutificar na tua casa, eu quero frutificar na minha casa, eu quero frutificar no meu trabalho, eu quero dar frutos para a glória do teu nome. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que crer em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, porque Deus vai perdoar os teus pecados e vai te dar uma nova vida em Cristo Jesus. Talvez você ainda não aceitou a Jesus, ou talvez você esteja afastado do caminho do Senhor, e hoje você ouviu essa palavra, essa semente que está sendo lançada, e você quer se reconciliar com o Senhor. Eu quero perguntar, alguém no nosso meio que quer voltar para os caminhos do Senhor, quer abrir o seu coração para receber a Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Se alguém, eu queria que por gentileza você levantasse a sua mão direita. Eu quero orar por você. Alguém essa noite que quer entregar a Jesus Cristo a sua vida, quer voltar para os caminhos do Senhor, quer abrir o seu coração e dizer: Senhor, planta a tua semente no meu coração, planta a tua semente na minha vida. Alguém essa noite, levante a sua mão para Jesus, eu quero orar por você. Alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Não há ninguém? Deixa eu te convidar a ficar de pé, toda a igreja, por gentileza. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida, querido. Eu quero orar por você. Tenho certeza que você já fez uma reflexão e já fez alguma detecção de como está o teu coração.
se é um coração duro, se é um coração superficial, se é um coração cheio de espinho, ou se a terra está preparada. Essa reflexão não cabe a mim fazer, apenas a você e o Espírito Santo de Deus tratar. Você dizer: Senhor, trabalha aqui essa terra, trabalha o meu coração. Coloca para fora tudo aquilo que está ruim e coloca a tua semente dentro de mim. Aleluia. Coloque a mão no teu coração. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa, 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 limpa. Limpa o meu coração. Limpa, limpa, limpa. Limpa o meu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos, Senhor, que Tu venha fazer, Senhor, uma limpeza geral no nosso terreno. Venha tirar todo entulho, todas as pedras, Senhor, que impedem de nós fazermos raízes. Todo espinho, toda erva daninha que quer sugar a nossa energia, a energia da Tua palavra em nossa vida, Senhor. Tira toda a preocupação, toda a tentação, seja livre hoje. Limpa, Senhor, esse terreno que é o coração, Senhor, para receber a Tua palavra limpa, Senhor, para receber a Tua palavra que vai dar frutos, que vai frutificar em nós, Senhor. Deus amado, Deus bendito, faz uma limpeza completa do nosso terreno, da nossa vida, do nosso ser. Visita a nossa casa, visita a nossa família, Senhor. Prepara o coração deles, Senhor, também para ouvir a Teu evangelho, para ouvir a Tua palavra, que nós, quando lançarmos a semente para os nossos amigos, para os nossos familiares, ele vai encontrar um coração preparado, humilde, Senhor, para ouvir e receber e dar muitos frutos para a glória do nome de Jesus Cristo, Senhor. Dá-nos a Tua semente, prepara o nosso coração, mas também, Senhor, prepara-nos ao alforje para sermos semeadores da Tua palavra para a glória do nome de Jesus Cristo. E a igreja do Deus vivo diga: amém. Você pode aplaudir ao Senhor, irmão?